Irmãos, vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Eterno Deus e Pai, Senhor onipotente, santo é o teu nome, tu estás entronizado acima dos céus e reinas soberanamente sobre toda a tua criação. E de um modo especial, tu governas o teu povo, a tua igreja, homens e mulheres, pecadores, alcançados pela tua misericórdia e trazidos para o teu reino de glória, de salvação. E nós te bendizemos por este dia que o Senhor nos concede para descansarmos os nossos trabalhos e regozijarmos nos teus trabalhos, nas tuas obras, a criação, a providência, a redenção em Cristo. Nós te agradecemos porque já ouvimos a voz do Senhor na leitura da Santa Lei, os teus mandamentos que são bons, justos, santos, que nos foram dados pela tua própria boca, pela tua própria mão, para dirigir e governar a nossa vida, para mostrar o caminho que devemos andar para te agradar, Senhor. Porém, muitas vezes nós transgredimos a tua lei, deixando de fazer aquilo que o Senhor exige e fazendo coisas que contrariam a tua vontade. Nós nos humilhamos perante ti, Senhor, suplicando a tua misericórdia, confessando os nossos pecados, rogando o teu perdão, não porque somos merecedores, mas por causa de Cristo, teu Filho amado, que cumpriu a tua lei perfeitamente, em nosso lugar, em nosso favor, para nos trazer justificação, santificação. Nos purifica no sangue do Cordeiro e nos renove, ó Deus, pelo Espírito Santo e pela tua palavra, para que possamos conformar a nossa vida à tua vontade e também seguirmos imitando a Cristo, procurando em todas as coisas agradar ao Senhor, amar a Deus acima de tudo e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Vem estar conosco neste culto, ó Deus, especialmente na hora da leitura e da pregação do Evangelho, abençoando a tua igreja com entendimento e também com o coração aberto, disposto a receber e colocar em prática a palavra de Deus, pois não somente de pão haveremos de viver, mas de toda palavra que vem da tua boca. Oramos por aqueles que não puderam estar aqui. O Senhor conhece os motivos de cada coração. Quebranta aqueles que estão desanimados ou que estão por própria rebeldia deixando de guardar o teu dia. Tem compaixão e dá arrependimento, Senhor, a cada um. Assim nós te oramos, agradecidos em nome de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós louvamos ao nosso Deus pela graça, a dádiva do seu perdão em Cristo. Se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, os versículos 9 e 10, e também o capítulo 12, 46 a 50. Mateus 6, 9 e 10, a primeira parte da oração do Pai Nosso. A primeira parte são as 3 primeiras petições. Vamos abordar a terceira petição.
Mateus 6, 9 e 10 diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Capítulo 12, 46 a 50. Assim diz: falava ainda Jesus ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. O presbítero Marcel está com o catecismo. Seu irmão pode ler. Dia do Senhor 49. Pergunta e resposta. Ah, tem que ler aqui, né? Então vamos ler. É que eu lembrei agora que esqueci a confissão. Eu vou ler aqui, ó, Dia do Senhor 49. A explicação da terceira petição, pergunta 124. Qual a terceira petição? Resposta: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto é, que concedas a nós e a todos os homens que renunciemos à nossa própria vontade e sem murmuração obedeçamos à tua vontade, a única que é boa. Também que concedas que todos cumpram os deveres do seu ofício e vocação, tão voluntária e fielmente como os anjos no céu. Meus irmãos, nós estamos estudando a oração do Pai Nosso, esse modelo de oração que Cristo deu à igreja. Estamos ainda na primeira parte. Terminamos hoje a primeira parte, que são as 3 primeiras petições, que se referem a Deus, né, a sua glória, ao seu nome, ao seu reino e à sua vontade. Nós já aprendemos, irmãos, que a prioridade da nossa vida e da nossa oração deve ser, primeiramente, que o nome de Deus seja santificado na nossa vida, de tal modo que nós possamos conhecê-lo corretamente e glorificá-lo em todos os nossos atos, palavras e pensamentos. Também nós oramos a Deus que o reino dele venha sobre nós, de modo que a nossa vida pessoalmente, cada um particularmente, seja dominada e governada pela palavra e pelo Espírito. Também que ele venha com poder fazer com que a sua igreja seja preservada e cresça. E que ele venha definitivamente estabelecer o seu reino eterno, com a plenitude do seu reino. E agora nós abordamos a terceira petição. Pai nosso que estais nos céus, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Palavras bastante conhecidas, palavras muito utilizadas nas orações que as pessoas fazem, mas a questão é, aqueles que usam essas palavras em suas orações, realmente entendem o que estão pedindo a Deus? Quantas pessoas não usam essa oração do Pai Nosso para ser um modelo para as suas orações?
Mas a questão é, irmãos, que infelizmente muitos que oram dessa forma, usam essa frase em suas orações: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eles não entendem o que estão pedindo a Deus. E, portanto, muitos fazem essa oração com entendimento errado, distorcido do que essa petição significa, ou até mesmo hipocritamente. Hipocritamente, ou seja, falam da boca para fora, mas não têm a intenção de cumprir aquilo que realmente está pedindo a Deus ao dizer: faça-se a tua vontade. Mas você sabe o que está pedindo a Deus quando diz: Senhor, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu? Irmãos, esta é a vontade de Deus para nós: orarmos a Ele, rogarmos a Ele, que possamos fazer a sua vontade aqui na terra, assim como os anjos a fazem no céu. Ou seja, sem nenhuma murmuração, sem nenhuma atitude forçada, mas com toda prontidão e com toda disposição. Irmãos, notem que há uma íntima relação entre cada uma dessas petições aqui. Todas elas, as três primeiras, apontam para a glória de Deus e estão intimamente relacionadas, pois o nome de Deus ele só pode ser santificado na nossa vida quando nós nos submetemos ao seu governo. E qual é a manifestação de nós nos submetermos ao governo de Deus? A prática da vontade de Deus. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos colocando debaixo do seu governo, venha o teu reino, e nós estamos santificando o seu nome, vivendo para a glória do Altíssimo. Agora, para entender essa petição corretamente, você tem que abordar aqui o significado da palavra vontade. Essa palavra ela ocorre em vários lugares da Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, a vontade de Deus. Porém, ela tem dois sentidos. Ela se apresenta em dois aspectos distintos. E aí é o contexto que vai ajudar você a entender o sentido da palavra vontade. Primeiro, a Bíblia fala da vontade decretiva de Deus, ou seja, aquilo que Ele decretou que vai acontecer, o seu plano soberano, aquilo que Ele decretou que vai acontecer no universo. Isaías 46 fala dessa vontade soberana e decretiva de Deus, que Ele faz tudo de acordo com a vontade dele. Paulo também diz isso, que o Senhor faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, foi por essa vontade, podemos dizer, vontade decretiva ou soberana de Deus, que este universo foi do nada criado. Foi também por esta vontade soberana, o seu propósito eterno, o seu beneplácito, que é uma outra palavra que tem a ver com o bom propósito de Deus, que nós fomos predestinados para a salvação. Também por esta vontade soberana, Cristo veio se entregar na cruz pelos nossos pecados. Então essa vontade soberana, decretiva, como quer que queira chamar, ela vai ser cumprida de qualquer maneira. Ela não pode ser quebrada. Apesar da oposição dos poderosos da terra, apesar da oposição de Satanás, do mundo que se levanta contra Deus, a vontade dele, o que ele estabeleceu, o que ele decretou, o que ele se propõe em cumprir, vai acontecer. Afinal de contas, a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Então, essa é a vontade soberana de Deus. Mas existe uma outra vontade de Deus, um outro aspecto, que é a vontade moral de Deus. E essa vontade tem a ver, irmãos, com todos os mandamentos de Deus, os seus preceitos, as suas ordenanças, aquilo que Ele deseja que a gente faça para agradar o coração dEle. Por exemplo, os 10 mandamentos é uma expressão clara, revelada de Deus para nós,
acerca da vontade moral do Pai, aquilo que Ele deseja que a gente faça ou deixe de fazer para trazer glória ao nome dEle. E é exatamente essa vontade que Jesus tem em mente na oração do Pai Nosso. A vontade moral de Deus. Sabe por que podemos dizer isso? Por causa da expressão assim na terra como no céu. Porque aqui a referência, irmãos, é aos anjos. Porque se tem um grupo de seres criados por Deus que cumprem perfeitamente o que Deus exige deles, sem nenhuma murmuração, mas que fazem prontamente o que Deus manda, são os anjos. Os anjos, aquilo que Deus exige, aquilo que Deus ordena, você vai ver em toda a Escritura, para os anjos realizarem, eles os fazem prontamente. Com exceção, é claro, daquele grupo que se perdeu no pecado, que é Satanás e todos os seus demônios. Mas aqueles a quem Deus preservou, estes cumprem prontamente a vontade de Deus. Então, é isso que Jesus tem em mente. Agora, essa vontade, ela, embora seja realizada perfeitamente no céu, ela não é perfeitamente realizada na terra. Ela é quebrada pelos ímpios, evidentemente, mas também, até mesmo nós que conhecemos a Deus, a sua palavra, que ouvimos a cada domingo os 10 mandamentos, também, vez por outra, nós rejeitamos a vontade de Deus na nossa vida. Daí a necessidade, irmãos, de orarmos continuamente, com entendimento e com bom propósito. Senhor, me ajude a fazer a tua vontade aqui na terra, como os anjos a cumprem no céu. É isso que você está pedindo a Deus. Geralmente as pessoas oram no sentido de que a vontade decretiva de Deus seja feita na vida dela. É claro que isso tem a ver também, mas não é o ponto específico aqui. Estamos pedindo a Deus, Senhor, me ajude a ser um filho que te obedece, que faz aquilo que tu te agradas. Se muitos que vivem na impiedade entendessem o que essa petição significa, e que hipocritamente usa essas palavras, eles iriam pensar 2 vezes realmente se eles iriam pedir isso a Deus. Irmãos, então, estamos pedindo ao Senhor, não que a vontade soberana dele se cumpra em nossas vidas, porque isso vai acontecer de qualquer maneira, aconteça o que acontecer na nossa vida, de bom ou de ruim, saúde, doença, prosperidade, adversidade, que quer que seja, nós não precisamos nos amedrontar ou ficar perturbados, porque tudo vai cooperar para o nosso bem, segundo o propósito de Deus. Então a gente não tem que se preocupar com essas coisas, né? A Bíblia diz, um texto muito conhecido, Deuteronômio, acho que 29, né? As coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas a nós e aos nossos filhos, para que possamos cumpri-las. Então aqui esse texto mostra essas 2 vontades de Deus. E nós temos que nos ocupar com a vontade moral do Senhor. O que é que Ele deseja de mim como seu filho? Irmãos, eu gosto muito da explicação do catecismo. A primeira parte, ela diz assim, que a terceira petição significa que nós estamos pedindo ao Senhor que todos nós e todos os homens renunciemos à nossa vontade própria e sem murmuração obedeçamos unicamente à vontade de Deus, porque essa vontade é boa para nós. Então, a primeira coisa que você pede a Deus nessa petição é renunciar à sua própria vontade. Note que o ímpio, aquele que não nasceu de novo, aquele que não conhece a Deus, ele não se importa com a vontade do Senhor. Ele segue os caminhos do seu coração. Eles não dão a mínima para os mandamentos de Deus. O prazer do ímpio é na desobediência e não na obediência.
E essa petição nos chama a orar por eles, para que se rendam a Deus, para que conheçam a Deus e também se submetam à sua vontade. Mas também por nós mesmos, irmãos, que nós também renunciemos à nossa própria vontade. Irmãos, aqui nós vivemos uma luta diária entre fazer a vontade de Deus ou seguir a vontade da carne, a vontade pecaminosa do nosso coração. Aqui na terra ainda é diferente do céu. No céu a vontade de Deus ela é perfeitamente cumprida. Mas aqui ainda não. Aqui lutamos todos os dias contra o pecado que tenazmente nos assedia. Irmãos, aquela luta de Paulo, lá no capítulo 7 de Romanos, é a mesma luta nossa. Você já percebeu o que Paulo diz ali? Ele fala, o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu detesto, eu acabo fazendo. O querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Essa é a luta do crente, em todo o tempo. E Jesus falou que se nós queremos segui-lo verdadeiramente, como discípulo fiel, nós devemos negar a nós mesmos, renunciar à nossa vontade pecaminosa para se submeter à vontade de Deus. Irmão, Jesus aqui está pedindo de nós algo que Ele mesmo nos capacita a cumprir. Entenda bem esse aspecto do Evangelho. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, ele compartilha conosco a luta dele, o apóstolo Paulo. Mas no final do capítulo, ele tem uma palavra de grande alegria. Ele diz, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo. E Jesus, irmãos, derrubando a árvore aí na frente, hein? Jesus, ele disse, sem mim nada podeis fazer. É pela nossa união com Cristo, é pelo fato de recebermos o Espírito de Deus, que nós somos capacitados a abandonar a nossa vontade pecaminosa para fazer a vontade de Deus. Paulo diz a Tito, lá em Tito 2, 11 e 12, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos nós, para que, renegados a impiedade e as paixões, vivamos de um modo sensato, justo e piedoso. Então, é isso que você pede, Senhor, me ajude a renunciar à minha vontade pecaminosa para fazer a tua vontade. Segundo, nós estamos aqui nessa petição declarando a Deus, confessando ao Senhor que a obediência à vontade dele é algo prioritário na nossa vida. Irmãos, veja, essa oração ela tem duas partes. Cada parte tem 3 petições. A primeira parte diz respeito à glória de Deus. A segunda parte diz respeito às nossas reais necessidades. O Senhor não coloca as petições aqui de modo aleatório, mas com um propósito. Mostrar que antes de pensarmos naquilo que precisamos, antes de pedirmos a Deus aquilo que realmente é necessário para o nosso corpo e a nossa alma, nós devemos rogar ao Senhor que Ele seja honrado e exaltado na nossa vida. Que a prioridade da nossa vida seja o nome dEle, a honra do nome dEle, a submissão ao seu governo, ao seu reino e a realização da sua vontade. Irmãos, como tão facilmente o homem, e até mesmo muitos crentes motivados pelo seu egoísmo, eles invertem a ordem dessa oração. Eles estão primeiramente preocupados com aquilo que eles precisam do que com a glória de Deus.
Veja, isso é natural do ser humano. Quando Cristo, em um determinado momento, realizou aquele grande milagre, multiplicando pão e peixe para muita gente, 5.000 pessoas, logo depois as pessoas continuaram atrás dele, não porque queriam ouvir o evangelho da vida eterna, da salvação, do arrependimento, mas porque queriam comer mais, se fartar. E Jesus os repreende: vocês estão me procurando não pela vida eterna que eu tenho para dar a vocês, mas porque comeram do pão e se fartaram. E hoje você vai perceber isso nas orações de muita gente. Primeiramente é o seu bem-estar material do que a glória de Deus. Você vai ver pregadores invertendo, falsificando, deturpando o evangelho para atrair as massas e iludir as pessoas com esse falso evangelho. Não fala de renúncia, não fala de arrependimento, não fala de santificação, não fala de compromisso com Deus e com a glória de Deus, mas se fala de bênçãos, de vitórias, de coisas que você pode ganhar neste mundo. Não combina com a oração de Cristo e nem com o evangelho dele. Ele está dizendo aqui, irmãos, que o nosso prazer maior, o alvo principal da nossa vida, não é juntar riquezas na terra, não é seguir os caminhos do nosso coração, mas devotar-se a Cristo, obedecer a Deus, fazer a vontade dele com toda alegria e com toda devoção. É isso que importa. Olhem para os santos do passado, os homens de Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Pense, por exemplo, em Noé. Irmãos, Noé, ele fez de acordo com a ordem de Deus. Ele construiu um grande barco, uma arca enorme, para a salvação dele, da sua casa, dos animais. Ele fez a vontade de Deus. E não foi fácil, diante de toda a zombaria e impiedade dos homens. Pense em Abraão, irmãos, que renunciou o seu lugar, a sua terra, os seus bens, para ir a um lugar que Deus tinha ordenado a ele, sem saber para onde ir, mas cumprindo a vontade de Deus. Pense nos apóstolos, que foram obrigados a deixar de pregar o evangelho, e eles disseram: não, o que importa para nós é obedecer a Deus e não aos homens, mesmo debaixo de perseguição. Nós precisamos refletir sobre isso e perguntar a nós mesmos: será que eu estou disposto a obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus, a ter prazer na sua lei, nos seus mandamentos? Será que eu posso orar com o salmista no Salmo 119, verso 34, quando diz: Senhor, de todo o coração eu guardarei a tua lei? Irmãos, nós precisamos rogar a Deus: Senhor, me ajude a fazer a tua vontade. Me ajude a ser como um anjo, nesse sentido, de cumprir prontamente, alegremente, sem murmuração, aquilo que Deus exige de mim. Por exemplo, a guarda do dia do Senhor, cultuar a Deus, adorar o Senhor, estar aqui na igreja, prontamente, alegremente, de coração grato pelo que o Senhor fez por nós, e não desprezar a palavra e os sacramentos, deixando de congregar, ou até vindo à igreja com o corpo presente, mas a alma, o coração e o espírito longe de Deus, também não. Mas de boa vontade, sem murmuração, diz a nossa confissão. Agora, por que tem que ser assim, irmãos? Porque eu devo dar prioridade em obedecer à vontade de Deus. Primeiro, porque agora eu e você temos uma nova identidade em Cristo. Nós agora fazemos parte de uma nova família, a família da fé, a família de Deus.
Outrora, antes da nossa regeneração, a Bíblia diz que nós éramos filhos da desobediência, inimigos de Deus, alheios à vida com Deus. Mas agora, irmãos, restaurados e transformados pelo Espírito, nós somos filhos do Deus vivo. Nós pertencemos ao povo de Deus, à família de Deus. Nós nos dirigimos a Ele como nosso Pai, que se alegra não somente em cuidar de nós, mas também com a nossa obediência. Qual é o pai que não se alegra com um filho obediente? Irmãos, quando algumas pessoas estavam à procura de Jesus, alguns de seus familiares, ele aproveitou a oportunidade para ensinar quem realmente faz parte da família de Deus, para identificar quem realmente é membro do seu corpo, filho do Deus vivo, irmão dele. Ele diz assim, olhando para os discípulos, ele diz: eis aqui minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, a vida, a nova identidade em Cristo, nos chama a obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Mas tem outro encorajamento, irmãos. A vontade de Deus, ela é boa. Pense nisso. A confissão lembra isso aqui. Devemos fazer a vontade de Deus porque essa vontade, ela é boa. Romanos 12 diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Lá Paulo diz em Romanos 7:12, que o mandamento do Senhor é santo, justo e bom. Ou seja, Deus sempre propõe para nós o melhor caminho. Os mandamentos de Deus, o apóstolo João vai dizer na sua carta, na sua primeira carta, os mandamentos de Deus não são penosos, não foram dados para escravizar a nossa vida. Ronaldo, não foram dados para escravizar a nossa vida, irmãos. Os mandamentos de Deus foram dados para o nosso bem, para o nosso bem. Meus amados, acho que é para tirar o carro ali, né? A vontade de Deus, ela é boa para nós. Especialmente um jovem que está na igreja, tem que pensar nisso. Porque o mundo vai dizer para eles que é perda de tempo ele se dedicar a Cristo, ele servir a Deus, vir à igreja, lembrar do Criador na mocidade. É perda de tempo, ele tem que aproveitar a vida. Aproveitar a vida em quê? Porque a Bíblia diz que os prazeres do mundo, a concupiscência passa, e Deus há de julgar os impuros e ímpios, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, principalmente nesse aspecto, devemos entender que a vontade de Deus, ela é sempre o melhor para nós. É para abençoar os nossos relacionamentos. Por isso que essa petição, ela é abrangente. Essa petição, ela diz que nós devemos se submeter à vontade de Deus e fazer essa vontade em todas as áreas da nossa vida, em todos os nossos ofícios e vocações. Se eu sou um crente solteiro, eu devo perguntar ao Senhor: qual é a tua vontade para a minha vida como solteiro? Se porventura você tem o dom de se casar, você vai buscar a vontade de Deus nesse aspecto. Deus não vai revelar para você por meio de um sonho, por meio de uma falsa revelação de alguém, quem vai ser o seu futuro cônjuge. A Bíblia não diz isso.
Mas ela vai dizer qual é a vontade de Deus nesse aspecto: que você se case no Senhor, que você se case com alguém que ame a Deus e que seja um cristão tanto quanto você é, que você se case com alguém que não só seja do sexo oposto ao seu, mas que seja alguém que ame a Cristo. Então o princípio é esse, a vontade de Deus é essa. Mas você já é casado e você deve perguntar: qual é a vontade de Deus para mim no meu ofício de casado? E a Bíblia vai dizer que o homem deve liderar a sua família, que a mulher deve se submeter ao seu marido, que você que é filho deve obedecer ao seu pai, que você que é pai ou mãe deve se ocupar com a educação dos seus filhos, acima de qualquer outra coisa. Então, essa petição, ela é abrangente. Ela mostra que fazer a vontade de Deus não é somente orar, ler a Bíblia, vir à igreja, isso é importantíssimo. Mas a vontade de Deus, ela deve ser realizada por nós, em todas as áreas, aspectos, vocações e ofícios que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Irmãos, aquele que nos chama a essa obediência, ele apresenta o exemplo dos anjos aqui. E a gente fica encantado com a perfeita obediência desses anjos, que aquilo que Deus ordena, eles fazem prontamente. Mas, irmãos, se tem alguém que cumpriu perfeitamente a vontade de Deus, que viveu para a glória de Deus, cuja a prioridade principal era honrar a Deus, agradar a Deus, foi Cristo. Irmãos, se tem alguém que, a única pessoa que viveu perfeitamente o que ele pregava e ensinava era Cristo. Ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida, aquilo que me dá deleite, aquilo que me dá prazer, é fazer a vontade do Pai. E a vontade de Deus para ela, irmãos, para ele, irmãos, foi pesada, foi dura, foi difícil. Imagine, ainda na eternidade, ele ficou sabendo do plano redentor, o acordo, o conselho que aconteceu nas três pessoas da Trindade. O Filho estava lá, e o Filho viu e ouviu do Pai: olha, para redimir o homem do seu pecado, é necessário que alguém sem pecado assuma a culpa dele e morra por eles. Qual foi a resposta do Senhor? Aqui estou para fazer a tua vontade. E ele fez, irmãos, mesmo não sendo fácil, mesmo sofrendo naquele jardim do Getsêmani, poucas horas antes da sua crucificação, ele disse: se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, faça-se a tua vontade. E foi voluntariamente à cruz, dar a sua vida em resgate por muitos. E agora ele está chamando a igreja, chamando a cada um de nós a imitá-lo. Claro, não vamos imitá-lo perfeitamente. O chamado dele foi único, a obra dele foi perfeita, mas o exemplo de submissão a Deus serve para encorajar a igreja na terra. Irmãos, nós sabemos que só vamos a obedecer essa vontade perfeitamente quando a gente estiver na glória, ao lado dos anjos, no mundo perfeito. Porém, isso não deve nos fazer fugir do nosso chamado, de lutar contra
a nossa natureza caída, de procurar em oração a vontade de Deus e orar para que sejamos obedientes ao nosso Pai que está no céu. Muita gente, irmãos, quer ir para o céu depois da sua morte. Muita gente quer estar nas alturas com o Senhor, sua alma, o deleite da presença graciosa de Deus. Mas para quem é o céu? O céu é para aqueles que almejam ser como os anjos, para aqueles que amam ao seu Pai, para aqueles que têm prazer na obediência. A Bíblia diz que somente aqueles que fazem a vontade de Deus viverão para sempre. Então não adianta aquelas pessoas que chamam ao Senhor, a Deus de Senhor, Senhor, que dizem, fizemos tantas coisas, grandes coisas em teu nome, mas não se submeteram à obediência. Vai ser duro para eles ouvir da boca de Cristo: afaste de mim, vocês que praticam a iniquidade. Que Deus nos livre desse coração e dessa atitude hipócrita, e faça de nós, homens e mulheres e jovens, comprometidos com o Evangelho, com Cristo e com a sua igreja, submissos à sua vontade que é boa para nós, e prontamente obedecendo a Ele, como os anjos fazem no céu. Amém. Vamos orar e depois cantar o hino Em Jesus confiar, sua lei observar. Vamos orar primeiro. Santo Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, rogamos a tua misericórdia sobre nós, para que possamos, Senhor, segundo a tua vontade, nos submetermos a ti e sermos crentes que não somente oram, faça-se a tua vontade, mas que, motivados pelo teu Espírito e pela tua graça, pelo teu poder, se submetem aos teus mandamentos. Perdoa-nos, Senhor, quando muitas vezes entristecemos o teu coração, o teu espírito, com pecados, com rebeldia, quando deixamos de seguir os teus caminhos para seguir os caminhos mentirosos, ilusórios do nosso coração. Nos dê graça para renunciar à vontade pecaminosa que ainda existe em nós e nos capacite, Senhor, a alegremente e prontamente fazer aquilo que mandas, porque aquilo que exige de nós é bom, é perfeito, é agradável. Fortalece a tua igreja, possamos orar com esse entendimento, mas também com essa disposição de fazer a tua vontade e que isso seja prioridade na minha vida e na vida de cada um dos irmãos. É o que nós te rogamos, em nome de Cristo. Amém. Fiquemos de pé.